Meus queridos, tudo bem com vocês? E nós estamos aqui para continuar falando de Brasil. Sim, vamos continuar falando sobre como foi essa chegada dos portugueses, como eles foram ficando por aqui. Isso a gente já começou a falar nos vídeos passados, né? Como foi esse primeiro contato com os índios. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Brasil pré-colonial. Sim, como foi esse aproxego, nesse approach aí dos portugueses e franceses, porque a gente vai falar hoje também de como os franceses começaram a se infiltrar por aqui e foram pedindo permissão aos portugueses para começar a explorar nosso território também, o que pareceu até interessante para os portugueses no primeiro momento, mas depois eles viram a burrada que eles estavam fazendo, permitindo que outra nação, não somente Portugal, tentasse extrair riqueza aqui do Brasil. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre este processo. A gente já viu que em 1500, a gente já sabe disso, em 1500 os portugueses chegam, e aí num primeiro momento desse Brasil pré-colonial, o Brasil antes de ser oficialmente transformado em colônia de Portugal, entre 1501 e 1503, começam as expedições exploratórias. O que eram as expedições exploratórias? Como a gente já falou no vídeo passado, já era de conhecimento geral na Europa que a Espanha conseguia achar em toda a sua América Espanhola, que territórios aqui ao redor do nosso Brasil, toda a América Espanhola tinha ouro e prata. Então, o ideal das expedições exploratórias, né, o objetivo das expedições exploratórias, era delimitar o território do que era a América Portuguesa. Não se tinha uma ideia, não se tinha noção do tamanho do território que os portugueses tinham aqui no chamado Novo Mundo, naquela época. Então, eles tinham esse objetivo. Mas o objetivo, né, o outro objetivo, e talvez o principal objetivo, era de saber se existia ou não pedras preciosas, ouro e prata aqui no nosso território, que eles vão demorar um pouquinho para descobrir, né? Enquanto não se descobria se tinham metais preciosos e pedras preciosas, uma coisa já era preciosidade, já tinha se descoberto e já tinha ganhado comércio lá na Europa, era o pau-brasil. Então, os portugueses, eles faziam a extração do pau-brasil aqui, levavam para Portugal. Isso a gente já falou no vídeo passado, né? Tanto pelo corante, quanto pela madeira, que era uma madeira muito boa. Então, ganhou um comércio muito grande por toda a Europa. Os portugueses, eles já tinham, a gente já sabe disso, né? Tudo é que eles chegaram aqui por conta disso, eles já tinham contato com as Índias, né? Já tinha um comércio internacional, um comércio exterior com as Índias e outras regiões. Porém, isso não impediu que eles focassem os olhos aqui e que ficassem de olho. Porque muito rapidamente, em 1505, por ali, a gente já tem presença de franceses. Inclusive, existem aí algumas pesquisas, alguns documentos que apontam que talvez franceses e espanhóis tenham chegado em lugares aqui do Brasil antes até dos portugueses. Porém, não ficaram. Não tentaram colonizar. Oficialmente, quem chega e fica são os portugueses. Por isso, o Brasil passou por todo esse processo de colonização, segundo a cultura dos portugueses. Com a presença dos portugueses aqui, em busca de quê? Se não de pedras e metais preciosos, também do tal chamado pau-brasil, que estava ganhando um espaço gigantesco lá na Europa. Só que franceses, para conseguir extrair pau-brasil e levar para comercializar fora, precisava de uma liberação do Estado português. Por quê? Porque já existia o monopólio português aqui. O que é monopólio? Vamos conceituar aqui. Monopólio é quando um único grupo ou uma única pessoa tem direitos, né, ou tem domínio em toda uma região sobre um determinado produto. No nosso caso, os portugueses, né, o Estado português tinha direitos sobre a extração do pau-brasil. Isso é monopólio. Então, para poder, né, para outra nação, no caso os franceses, poderem pegar o nosso pau-brasil e levar, eles precisavam pagar uma taxa que era chamada de quinto, ou seja, 1/5 do valor que eles fossem comercializar, né? Era feito ali todo um cálculo e essa taxa era paga para os portugueses, para eles poderem explorar para o Brasil. Mas aí como é que funcionava essa exploração aqui do pau-brasil? Quem ia lá nas matas e tirava, se os portugueses não tinham tanto conhecimento assim, e eles inclusive tinham medo de alguns bichos, de alguns animais que existiam aqui. Os próprios índios. Sim, os índios iam lá, os índios tiravam para o Brasil, traziam para os portugueses e aí faziam uma troca de mercadorias. Eles pegavam as bugigangas, sei lá, pega um chapéu, pega um espelho, pega uma caneta de pena, pega um tintureiro, coisas que não tinham valor para os portugueses, mas que para os índios eram coisas totalmente diferentes. E aí eles trocavam pelo pau-brasil.
né, que não tinha valor para os índios, mas para os portugueses tinha um valor gigantesco para comercializar. E é importante lembrar que os índios eles não faziam ideia, eles não tinham noção desse sistema comercial, desse sistema monetarizado. Eles não sabiam que era dinheiro. Por isso aqui as relações ali funcionavam na base do escambo, da troca de mercadorias. Né? Os portugueses se livravam de besteiras que eles não queriam mais, mas que para os índios eram coisas grandiosas. Os índios se livravam do pau-brasil, que tinha de mais natureza, não ia fazer falta, mas que para os portugueses tinha alguma importância aí, né? Para facilitar essa relação comercial, essa troca de mercadorias e o armazenamento de pau-brasil, porque sim, era muita madeira que era retirada daqui e levada para Portugal, levada para a Europa, né, no geral. Para facilitar isso, foram criadas as sesmarias. O que eram as sesmarias? Inclusive, para alguns historiadores, as sesmarias elas contam, né, hoje como os primeiros focos de criação do que seria os primeiros povoados, as primeiras mini-cidades aí que os portugueses começaram a construir aqui no Brasil. As sesmarias eram entrepostos comerciais, eram grandes galpões para onde os índios levavam para o Brasil, e lá eles iam entrar em contato com os portugueses, pegar suas bugigangas, o que eles iam querer em troca, e o pau-brasil ia ficando armazenado ali, para quando o navio viesse, pegar todo o pau-brasil que já estava concentrado no mesmo lugar e levar para comercializar. As sesmarias elas vão ganhar outra importância também, então, porque ali vão começar a se tornar lugares de armazenamento, de comida, de água, porque aí os portugueses, os navios portugueses, os navios que passassem por ali, podiam se reabastecer com comida e com água para seguir viagem. Não se enganem achando que é somente de pau-brasil que vive o comércio da exploração, ou a exploração dos portugueses em cima daqui do Brasil para manter seu comércio lá fora. Né? Não era somente disso, outras coisas eram levadas daqui. As chamadas drogas do sertão, né? Não tem nada ilícito. As chamadas drogas do sertão são temperos, especiarias, algodão, cacau. Essas são as drogas do sertão. O pau-brasil, como a gente já falou, e alguns animais silvestres que eram comercializados lá na Europa. Basicamente, era isso que era extraído do Brasil antes da descoberta dos metais preciosos, né? Nesse primeiro momento aqui. Mas então vem aí a ideia de combater a presença dos franceses, porque começou a ficar muito estranho essa invasão, essa infiltração. Em alguns lugares do litoral brasileiro, os franceses estavam começando a chegar sem autorização, e estavam começando a ganhar um espaço maior até que os portugueses em alguns comércios. Então, os portugueses começaram a tentar barrar. Primeiro vai ali, né, naquela conversa mais brusca de dizer que não pode, que a terra aqui era de domínio dos portugueses, porém o litoral brasileiro é muito grande, então não dava conta, os portugueses não davam conta de monitorar todo o litoral. Então sempre tinha uma região ou outra por onde os franceses conseguiam chegar e se filtrar. Vale colocar aqui como um exemplo de regiões onde os franceses chegavam e se filtravam, a Praia do Francês, que fica muito bem aqui, do lado de Maceió. Né? Para mim, que moro aqui no centro, então é bem aqui mesmo. Assim, da minha casa aqui, da região de onde eu moro, para a Praia do Francês, 20 minutos de carro. Mas, né, a gente sabe que aqui, saiu de Maceió, praticamente está na Praia do Francês. É uma região de domínio francês. Foi uma região de domínio francês por muito tempo. Daí vem o nome, só para a gente ver um exemplo de que bem pertinho da gente tem exemplos de todo esse processo que a gente está estudando. Para tentar cuidar melhor aqui do território brasileiro, então os portugueses começam a lançar as chamadas expedições guarda-costas. O que eram as expedições guarda-costas? Essas expedições, elas tinham a ideia de conhecer mais o território brasileiro, isso indo mais para dentro, né, mais para o interior do Brasil, e avançar pela costa, pelo litoral, e determinando lugares, iam criando novos entrepostos portugueses para manter uma vistoria ali, né, conseguir manter uma vigia para que os franceses e nem holandeses, porque outras nações também vão ficar tentando chegar aqui no Brasil, né, virou a casa da mãe Joana, todo mundo vai entrando, todo mundo vai levando o que encontrar por aqui. E os coitados dos índios vão ficando para trás, né? Os portugueses tentaram dar uma barrada nisso aí, tentaram ir chegando. Existem dois períodos para essas expedições guarda-costas, né? Que foram avançando pelo litoral no primeiro momento e depois para a parte do interior do Brasil, como eu já falei para vocês. Eu anotei aqui, entre 1516 e 1519 foi a primeira leva das expedições e entre 1526 e 1528 foi a segunda leva dessas expedições. Durante essas expedições, além de delimitar território, também ia expulsando aí
franceses que já estavam chegando e começando a se fixar, né, por mais tempo no Brasil. Existem até relatos de que navios franceses foram perseguidos, ou houve uma tentativa de afundar navios franceses porque estavam levando mercadorias do Brasil. E aqui era o seguinte, segundo os portugueses, só eles poderiam roubar a nossa cultura, não é mesmo? Aí, então, né, a partir de 1530, por ali, que vem as ideias de como vamos cuidar melhor do território brasileiro para evitar a chegada de outras nações, e surge a ideia de fundar as capitanias hereditárias. Porém, capitanias hereditárias e governo geral do Brasil é o tema da nossa próxima aula. Por hoje nós vamos ficar por aqui e o esquema é o mesmo de sempre. Alguma dúvida? Qualquer dúvida? Deixe seu comentário aqui, deixe um coração, deixe uma curtida que seja, para eu saber que vocês estão acompanhando essas aulas, tá? Então deixem seus comentários aqui. Se não tiver dúvida nenhuma, deixa só um engajamento para eu saber que vocês estão acompanhando as aulas aí, porque eu estou sentindo falta do acompanhamento de vocês, certo? E no demais, finalzinho de aula, boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau!